Uma boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso grupo Jesus em Família, que tem por finalidade levar o Evangelho a todos nós. Hoje teremos a presença especial do nosso querido irmão Luiz Antônio, e forte, mas antes a gente sempre faz a nossa prece, assim como a gente faz quando está fazendo o Evangelho no lar. Abre com a prece, depois lê e comenta o Evangelho e depois finaliza também com uma nova prece. Então eu convido a todos que estão aqui se conectando conosco para que neste momento possam fechar os seus olhos, acalmar o seu pensamento, de forma a proporcionar para si próprios que consigam sentir a presença dos benfeitores espirituais, que neste momento envolvem a todos nós em vibrações de muita paz, muito amor, harmonia, vibrações de saúde, levando a todos aqueles que necessitam o amparo de acordo com o seu merecimento. E se faz importante que nós mantenhamos o nosso coração aberto. Neste momento, esqueçamos todas as rusgas, as dissensões, qualquer coisa que nós tenhamos contra os nossos irmãos. Neste momento, vamos nos livrar de todos os sentimentos negativos. E assim, nós vamos possibilitar aos espíritos superiores que nos prestem essa assistência de que tanto nós necessitamos. Em nome de Jesus, em nome de Deus e da corrente socorrista de paz e amor, nós vamos abrir o trabalho de hoje e assim nós vamos chamar o nosso querido, simpático amigo Luiz Antônio, que já está aqui conosco e vai trazer a sua palavra hoje sobre um tema muito especial, não é verdade, Luiz Antônio? Tema bem propício para o dia de hoje, né? Pois é, então. Tudo contigo, querido. Tá bom, então. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso boa noite a todos, a nossa saudação amiga, a todos que nos assistem nesse momento. Em especial também aos nossos queridos irmãos da nossa Casa de Paz e Amor, trabalhadores, frequentadores da casa, vai aqui o nosso abraço, e também aos nossos irmãos da nossa co-irmã, Caravaneiros da Fraternidade, lá da Restinga, que nos prestigiam também com a sua audiência, nos assistindo também. Vai aqui também a todos o nosso abraço fraterno. Hoje realmente é um dia especial. E nada melhor do que falar sobre a lei do amor num dia em que nós comemoramos o Dia dos Namorados. É aquele dia, assim, em que o amor está no ar, não é verdade? O amor está no ar hoje. E o amor é inerente ao ser humano, é um sentimento. O que é o sentimento? Vamos dizer de uma maneira bem simples. Sentimento é uma coisa que a gente sente. O amor é algo que nós sentimos. E o amor sempre foi objeto de estudos, de conceitos, ao longo do tempo. O amor sempre foi muito debatido, né? Escolas filosóficas, religiosas já conceituaram o amor, poetas, escritores, psicólogos também. Livros já foram escritos, filmes sobre o amor. Eu lembro de dois, Romeu e Julieta, quem não lembra, né? E Love Story. Então são temas que envolvem o amor, que é um sentimento inerente ao ser humano. Esse amor. Que a gente não vê esse amor, a gente sente o amor, não é? Então, é sobre esse amor que nós vamos falar na noite de hoje. Logicamente que nós vamos falar sobre o amor sob a ótica da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos fala sobre o amor? Então, o tema de hoje é a lei do amor. E nós vamos começar por onde tudo começa. Vamos começar com Deus. O primeiro grande princípio da doutrina espírita é a existência de Deus. E a doutrina vai nos ensinar
que Deus é o nosso Criador. É o Criador supremo do universo. Criou o universo e tudo que nele existe. Então, se Deus nos criou e tudo que ele criou, nós também estamos inseridos aí. Somos criaturas de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec também inicia com Deus. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação e que contém toda a filosofia espírita, o Kardec vai iniciar com a primeira pergunta com Deus também. Então lá ele pergunta, o que é Deus? E não perguntou quem é Deus, porque como nós vamos definir ainda Deus, a gente não compreende ainda. Mas ele perguntou o que é Deus? E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, é aquela inteligência que está acima de todas as outras inteligências. E é a causa primária de todas as coisas. Então, aí está Deus. Agora vem uma pergunta. Por que Deus nos criou? Lógico que nós vamos agora marcar uma audiência com Deus e perguntar a Deus por que ele nos criou. Mas a lógica, o bom senso e a razão nos diz, e os Espíritos também confirmam, que Deus nos criou por um ato da sua vontade. Simples assim. Por um ato da sua vontade. Ele quis e nos criou. Então, a partir do momento que Deus nos criou, nós passamos a ter a possibilidade de dizer a seguinte frase: eu sou, eu existo. Graças a esse Deus. A nossa vida, quando Deus nos criou, é uma só. Ora encarnados no plano espiritual, no plano físico, ora no plano espiritual. Mas nós estamos num contexto de eternidade. Somos espíritos eternos. Vamos indo. Agora existe algo que emana de Deus e que está no ar, que nos encanta, que nos enternece, que agrega. Então a gente observa nos painéis da natureza uma flor que desabrocha, um rio, o mar, os astros, uma mãe que está amamentando, aquele cachorrinho que está cuidando dos seus filhotinhos. Então tudo há algo que nos enternece, que está presente e a gente não consegue descrever o que é. Mas o que é isso? É o amor. Esse é o amor que está no ar, como hoje. E João, o evangelista, na sua primeira epístola, ele vai dizer o seguinte: Deus é amor. Viram? Deus é amor. Ele vai dizer na primeira epístola. Então Deus nos criou por um ato de amor, porque se Deus é amor, também nos criou por um ato de amor. Então o nosso DNA é o amor. Então agora aqui para os namorados, viram de onde é que surgiu o amor? De onde é que vem o amor? De Deus. Então é a doação suprema do Criador, não é? É o amor. Mas Deus, ao nos criar, nos criou simples e ignorantes. Simples no sentido de estarmos destituídos de nada. Simples, sem adorno nenhum. E ignorantes no sentido de não termos ainda a sabedoria, o conhecimento. Então é como se Deus dissesse assim para nós: olha, meu filho, eu te criei. Eu não te criei um ser perfeito, não. Não teria graça, né? Onde já criar perfeito, onde o nosso mérito, né? Mas ele nos disse o seguinte: eu não te criei perfeito, mas te criei um ser perfectível. Tu tens a condição, a possibilidade de atingir a perfeição. Claro, a perfeição relativa em relação a Deus, que é a perfeição absoluta. E Deus disse, como se Deus dissesse assim: agora, meu filho, vai percorrer esse universo afora. Vai efetuar a tua evolução. E aí o Emmanuel e outros espíritos nos simbolizando esse nosso progresso espiritual, eles simbolizam como uma longa estrada. Eu alonguei essa longa porque essa estrada é longa mesmo. Então eles dizem que essa estrada que se perde no infinito representa o conhecimento, a sabedoria. E o amor é a luz que ilumina essa estrada. Então são duas asas, né? A asa da sabedoria e a asa do amor. São esses os verdadeiros patrimônios do espírito. Conquistas inalienáveis nossas que ninguém nos tira. Que nem a traça e a ferrugem consomem, como diz Jesus. Que bonito isso, né? Então essa aqui foi a nossa introdução. É como se nós fizéssemos uma redação. Essa redação tem o título, A Lei do Amor. No primeiro parágrafo da redação, a gente sempre faz uma apresentação do assunto que vai falar. Então, nós fizemos a apresentação. Então, a primeira parte já foi. Agora, vamos para a segunda parte, que é o desenvolvimento da redação, né?
Então vamos ver o que os mentores espirituais nos falam sobre o amor. Porque hoje nós estamos falando sobre o amor. E o amor hoje é um dia especial, ele está no ar. Os namorados que o digam, né? Então nós vamos primeiro trazer Jesus. O que Jesus nos fala sobre o amor? Então nós vamos lá no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, item 1. Então tem uma passagem em que um doutor da lei se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Interessante que ele, sendo um doutor da lei, ele deveria saber qual era o maior mandamento. Mas ele queria saber a resposta de Jesus, para ver se Jesus não ia se contradizer nessa resposta, não é? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então vejam o que Jesus diz depois. Aí estão a lei e os profetas. Quer dizer, tudo está resumido nesses dois mandamentos. Então vejam o que Jesus disse: amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Amor, amor e amor. Olha o nosso amor aí. E não é nós que estamos dizendo, não. Quem está dizendo é Jesus. Que Jesus, né, foi o médium de Deus. Então, vem de Deus, passa por Jesus e vem para nós. Ele que está dizendo isso, né? E numa outra passagem também, de João, no Evangelho, no capítulo 15, no versículo 12 e 17, nós estamos pegando as fontes, né? Jesus, dando as últimas instruções aos seus apóstolos, antes da crucificação, ele diz: eu vos deixo o meu mandamento, um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amai-vos uns aos outros como irmãos. Então vejam que o Evangelho de Jesus, a base dele é o amor. A base do Evangelho é o amor. E esse Evangelho que Jesus nos deixou e exemplificou é o maior código moral de todos os tempos. Um roteiro de vida para nós. E ele é a expressão mais pura das leis de Deus. Leis essas que estão gravadas na nossa consciência. Então, quando nós nos afastamos dessas leis, somos infelizes. E esse mandamento que Jesus nos deixou já faz mais de 2.000 anos. E será que nós estamos nos amando mesmo como irmãos? Observamos que ainda temos guerra no planeta. O homem matando o homem. Guerras, destruições, misérias, pessoas fugindo dos seus países, agressões à natureza, violências nas cidades, famílias desestruturadas. Então é sinal que esse mandamento não está sendo colocado em prática. Então o que a humanidade atual está precisando? De amor no coração. Estamos precisando de Jesus no coração, porque Jesus é a expressão do amor. Então daí dá para nós percebermos o quanto é importante esse amor. Então o amor, ele é mais sublime. É um amor que transcende. Então nós vamos seguindo. Vamos agora ver o que o Emmanuel nos diz. Emmanuel, esse espírito bondoso, que nos deixou tantos ensinamentos, e que foi o responsável pela atividade mediúnica do Chico, e também responsável pela difusão literária do espiritismo aqui no Brasil, e o Emmanuel nos deixou muitos ensinamentos. Nós gostamos do Emmanuel porque ele é muito didático e ele tem um poder de síntese muito grande. Numa frase, numa palavra, ele diz tudo. Então nós gostamos muito do Emmanuel. E aqui ele fala sobre o amor dizendo o seguinte: o amor é a divina herança do Criador. O amor é a divina herança do Criador para todas as criaturas. Então, é uma herança de Deus para todos nós. Depois ele diz assim, essa frase aqui eu achei linda, essa frase, dá para escrever até um livro aqui. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Vamos repetir. Amar é fazer a doação de nós mesmos. É quando nós nos doamos. Mas o verdadeiro amor é quando nós nos doamos e não exigimos nada em troca. É que o nosso amor ainda, ele é muito egoísta. Não é? Nós pensamos muito em nós ainda. Eu te amo se tu me amar, eu te amo se tu fizeres isso, ou faz aquilo. Não é? Mas seguindo, vamos agora pegar o André Luiz. O André Luiz, que antes de dizer o que ele disse aqui sobre o amor, nós lembramos do livro Nosso Lar.
esse livro que muitos já leram, inclusive foi feito um livro em cima, aliás, um filme em cima desse livro. Então, no capítulo 10, que tem como título No Bosque das Águas, o instrutor Lísias leva o André Luiz para os arredores de Nosso Lar. E lá ele diz que pegaram um aeróbus, que é um carro aéreo deles lá, né? E foram para as cercanias de Nosso Lar. Chegando lá, naquele local, naquele bosque, o André Luiz ficou deslumbrado, porque chegando lá ele viu aquelas árvores frondosas, aquelas flores, aquelas folhagens, um rio caudaloso, brilhante, que circulava nas redondezas. E o Lísias, observando esse deslumbramento do André Luiz, olha o que ele diz e nós vamos ler. Prestem atenção, olha só. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de Nosso Lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Olha, quando eu li isso aqui, eu fiquei deslumbrado também. Porque lá no plano espiritual eles namoram também. E ainda escolhem um lugar desses ainda, né? Já imaginou nós lá do lado da nossa pessoa amada? Naquele local maravilhoso, tecendo juras de amor e fidelidade para as experiências aqui na Terra. Quem sabe quantos de nós não passou por lá ou ainda vai passar, né? Mas eu trouxe esse ensinamento aqui até para dar um clima mais romântico no ar. Lá também se namora, gente. Não é só aqui não, né? Porque o amor, os laços do amor, jamais se rompem. Podemos ter um namorado que partiu primeiro, mas nós estamos ligados a ele pelos laços do amor, que são eternos. Mas olha o que o André Luiz vai dizer. O amor é a força divina alimentando-nos em todos os setores da vida. O amor é a força divina alimentando-nos em todos os setores da vida. Isso foi dito no livro Entre a Terra e o Céu. Nós estamos pegando as fontes aqui, né? Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que dá o título à nossa palestra, A Lei do Amor, o Espírito Lázaro, em Paris, 1862, ele dá a seguinte mensagem. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Então eu diria assim, sua excelência, o amor. É o sentimento por excelência. E Fénelon, nesse mesmo capítulo, no item 9, em Bordeaux, 1861, ele vai dizer o seguinte, o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, vamos sublinhar esse primeiro ao último, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então podemos dizer que ninguém está fora do amor de Deus. É o nosso DNA, nós temos essa centelha divina, porque Deus nos criou por um ato de amor, então todos nós temos essa centelha. E no Livro dos Espíritos, na questão 888A, o Espírito São Vicente de Paula vai dizer o seguinte, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para todos os seres vivos e organizados. Olha só essa definição, né? O amor é a força que Deus utiliza para equilibrar o universo. Então, o amor está presente em todos os recantos do universo. Então, a gente está vendo, né, que esse amor é muito mais do que esse amor que a gente imagina aqui na Terra, né? Ele transcende. É algo divino, né? E não poderíamos deixar também de citar aqui o nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que ele também vai nos falar sobre o amor. Olha só, ele diz o seguinte, a prática do bem aos semelhantes é uma excelente escola para a alma. A prática do bem aos semelhantes é uma excelente escola para a alma. Na prática do amor e da caridade, estamos no exercício de todas as nossas faculdades espirituais. Na prática do amor e da caridade, porque a caridade é o amor em ação, né? Estamos no exercício de todas as nossas faculdades espirituais. E aqui nós terminamos a segunda parte, que é o desenvolvimento da nossa redação no amor. E claro que uma redação tem uma conclusão, né? E agora nós vamos entrar na parte da conclusão. Porque aqui nós citamos frases, né? Filosofamos um pouquinho em cima do amor.
Mas nessas alturas, os irmãos que estão nos assistindo poderão estar perguntando, sim, mas Luiz Antônio, como é que é esse amor na prática, no nosso dia a dia? Que é o que interessa para nós, não é? É como numa aula, o professor está explicando a matéria, e lá pelas tantas um aluno levanta o dedinho. E ele diz assim, professor, pode me dar um exemplo? Aí o professor dá um exemplo, não é? E aí diz, agora eu entendi. Então nós, nas nossas palestras, sempre procuramos trazer uma história, um fato da vida real, como é que é na prática, para nós entendermos um pouco aquilo, né? Então agora vamos trazer o amor para o nosso dia a dia. Aí é que são elas, o nosso amor. Então nós vamos fazer uma pergunta para os irmãos, iniciando essa parte da conclusão. Qual é a maior expressão do amor de Deus aqui na Terra? 15 segundos para responder. E nós vamos responder. Eu acho que todos acertaram. A maior expressão do amor de Deus aqui na Terra é o amor de mãe. Lógico que existem outras expressões de amor, amor de pai, de irmão, de esposo, de esposa, de namorado, sim. Mas o amor de mãe é o mais sublime. Porque a mãe é aquela que gera a vida no seu ventre. É uma colaboradora efetiva de Deus na criação. E a mãe, ela se doa. Ela faz de tudo para a felicidade daquele filho e não exige nada em troca. Então, quando nós nascemos, lá no hospital, quando a enfermeira, o médico, nos pega, né? Logo que nós nascemos, dá um tapinha na bundinha, né? E quando nós choramos, é sinal que mais um vivente chegou na Terra. E o que eles fazem depois? Que arruma aquela criança, um banho, coisa parecida, né? Depositam nos braços daquela mãe aquele filho. E aquela mãe vai cuidar a vida toda daquele filho. E às vezes parte para o plano espiritual, ainda está preocupada com o filho. Porque amor de mãe não tem limite. E a felicidade dela é fazer o filho feliz. E ela só vai ser feliz se o filho o for. Esse é a maior expressão do amor de Deus aqui na Terra. O amor de mãe. Quem não gosta de estar perto da sua mãe, não é? Quem não gosta? Porque ela é amor. É o amor de Deus situando para nós. Porque se Deus nos doou o amor, Deus, espera que nós também, de nossa parte, doemos esse amor. Nós temos que doar. O amor tem que ser doado. Não é? Então, depois nós colocamos uma outra frase. Nós vamos trazendo alguns links aqui. Uma vez lendo um livro, e o autor disse o seguinte, que ele observou que uma pessoa disse o seguinte para ele, quando eu casar, eu vou ser feliz. E o autor disse assim, mas como? Só tu vai ser feliz? E o outro ou a outra? E aí ele faz a seguinte colocação, esse é um amor egoísta, que está pensando só em si, não é? Não, o certo seria dizer, quando eu casar, eu vou ser feliz com a minha companheira ou meu companheiro. Não é? É ou não é? E também, completando isso aqui que nós dissemos, uma vez assistindo um casamento, e nesse casamento, o sacerdote que estava dirigindo ali a cerimônia, ele disse várias coisas aos noivos, mas lá no final ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. E vou dar de graça para os irmãos. Para aqueles que são namorados e que vão casar. O sacerdote disse o seguinte, meus irmãos, eu vou dar uma frase para vocês levarem para o resto da vida. Casamento não é eu, casamento é nós. Dá para escrever um livro em cima dessa frase, não é? Eu nunca esqueci. Casamento não é eu, casamento é nós. São duas criaturas que se unem para trilharem e caminharem na mesma direção. Então, Deus nos possibilita de ter um companheiro ou uma companheira ao nosso lado para trilharmos um caminho. Constituir uma família, porque a família é uma instituição divina. E o lar não é só a residência dos corpos, não. É a residência das almas. Então, o casamento é a união de duas pessoas. E, às vezes, ouvindo entrevistas, que os repórteres entrevistando pessoas que já são casadas há mais de 50 anos, né? E lá pelas tantas o repórter pergunta, mas o que faz vocês serem tão felizes? Né? Qual é a fórmula? E a maioria diz assim, nós somos amigos. Nós curtimos uma amizade.
nós nos curtimos, passeamos juntos, tomamos o chimarrão juntos, assistimos aquele filme juntos, nós curtimos juntos a vida, porque o casamento é nós. Viram? Então a amizade, mesmo no namoro, tem que existir isso aí. E é isso aí que complementa o amor, é a amizade. Porque são duas pessoas que se amam, que estão juntas uma da outra. E a outra palavrinha também, que eles falam, é a gratidão. É que a gratidão é quando nós somos gratos por aquilo que alguém nos faz, ou grato por alguma coisa. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos criou, mas também temos que ser gratos ao nosso companheiro, aquela nossa esposa que faz aquela comidinha gostosa, não é? Com todo carinho, com todo amor, com toda a boa vontade. Então, muitas vezes, nós reclamamos. A gente reclama muito, né? Mas o certo seria dizer para ela, olha, meu amor, essa comida está muito boa. Que bom que tu fez essa comida, né? Com todo amor, com todo carinho. Olha, eu vou até te dar um beijo. Veja, isso é gratidão, não é? Ser grato. Olha, a esposa diz assim, olha, eu passei, né, no vestibular, fez o vestibular. E o esposo diz, olha, mas parabéns, tu merece. Viram? Então, essas coisas aí que dão aquelas pitadinhas no amor. O amor, ele exige muitas coisas. A nossa doação, muitas vezes a nossa renúncia, não é? Por quê? Porque tu tem alguém ao teu lado, tu não está sozinho. E casamento não é eu, é nós. E o namoro também. O namoro não é eu. O namoro é nós. São dois seres que se amam. Então, aqui, nós vamos chegar a uma seguinte conclusão. Qual é a lógica do amor? A lógica do amor é o compartilhamento. O amor tem que ser compartilhado. A felicidade também. Tanto é verdade que quando acontece uma coisa boa na nossa vida, essas coisas agradáveis que acontecem na nossa vida, o que a gente faz? A primeira coisa, nós vamos contar para o esposo, para a esposa, para o amigo, não é? Para eles compartilharem conosco daquela felicidade, daquele amor. Então, o amor tem que ser compartilhado. Tu não pode guardar esse amor para si. Deus não guardou. Deus nos deu esse amor. Então, nós também temos que dar uns para os outros. O compartilhamento do amor. Um outro link que nós vamos trazer para os irmãos. Parece que eu ouvi uma palestra do Haroldo e damos de graça para os irmãos. Que são esses links que a gente guarda, né? Frases pequenas, não precisa trazer frases muito compridas, filosóficas, que a gente às vezes não guarda. Pois então, o amor é como um forno. Um forno, quando está aquecido, ele irradia calor. É ou não é? O amor também é assim. O amor irradia algo de dentro de nós. Irradia um amor. Os namorados que o digam. Quando estão abraçados, não irradia um calor? O calor do amor. Então, esse amor, ele tem que irradiar. Irradia. Então, por que aquelas multidões seguiam Jesus, aqui no Brasil, seguiam Chico? Porque eles irradiavam amor. Então, quando nós irradiamos amor, quem está ao nosso redor, presente, até os animais. Aquele cachorrinho que tu faz aquele carinho nele, não é? Aí no outro dia tu passa perto dele, ele mal te vê, o rabinho já está aqui, ó. Por quê? Porque ele sabe que vai ganhar um carinho porque tu estás emanando o amor. O amor irradia. E nós irradiamos amor também até para as plantas. Permita os irmãos eu usar a primeira pessoa. Primeira pessoa, porque nós estamos falando não de nós, mas aqui nós temos uns vasinhos de flores, que estão lá na janela da cozinha, e de manhã nós abrimos a janela. E conversamos com as plantinhas. Olha, minhas irmãs, agora vamos abrir a janela, e vocês agora vão ganhar aquele sol. Aí também ganha um pouquinho de água, e a gente fica conversando. E eu observo, porque elas também têm os fluidos próprios das plantas. E a gente sente que emana alguma coisa dali. Por quê? Porque nós também irradiamos para elas, e elas irradiam para nós. Agora observe, meus irmãos, quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos a caridade, quando nós estamos nesse estado de amor, nós produzimos uma coisa chamada endorfina, que são proteínas que estão em estado natural no nosso cérebro, e que nesses momentos de alegria, de euforia, de amor, despeja energias saudáveis por todo o nosso corpo, e a gente não sabe.
Às vezes as pessoas, eu estou tão alegre, estou tão feliz, eu não sei por quê. Endorfina. Nesses momentos. Os irmãos observem, na televisão, aparece de vez em quando, nos hospitais, aquele corredor onde estão os médicos, os enfermeiros, e lá pelas tantas passa uma cadeira com um paciente. E eles batem palma, eles sorriem. Não é? A gente vê na fisionomia, apesar de estarem de máscaras, mas a gente sente que eles estão emanando alguma coisa. Pura endorfina. Porque eles ali estão praticando a caridade. Salvar uma vida. E aquilo para eles é uma fonte de alegria, de energias saudáveis, e que vai dar força para eles continuarem. Esse é o amor, não é? Meus irmãos, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. Podemos escolher coisas boas ou não, podemos escolher diversas direções, mas sempre as escolhas são nossas. E tem um livro do André Luiz, cujo título é Respostas da Vida. A vida nos dá respostas. Exemplo, se eu cumprimentar alguém e der um sorriso, essa pessoa naturalmente vai nos dar um sorriso também. Porque nós demos o nosso sorriso e vamos receber. Mas se passarmos por essa pessoa e passarmos com uma fisionomia carrancuda e não sorrimos, nós não vamos ganhar esse sorriso. Então, quando nós damos uma coisa boa, a vida nos devolve. E aqui tem uma história. Sempre tem uma história. Eu gosto de contar a história. Porque a história, ela dá um colorido para o assunto, né? Olha, Jesus também contava suas histórias através de parábolas, não é? Quem não lembra da parábola do bom samaritano? Aquele homem bondoso que socorreu aquele homem que estava semi-morto no caminho. Não é? Quem não lembra da parábola da volta do filho pródigo? Aquele pai bondoso que recebeu de volta aquele filho que havia se perdido no caminho e dilapidou os valores. Essas parábolas são inesquecíveis. Porque uma história a gente grava mais, né, mano? E nós temos uma história. Claro, guardadas as devidas proporções. Jesus com as suas parábolas, nós aqui com as nossas historinhas, né? Mas a gente também tem histórias para contar, né? Então, a história do menino que foi visitar o avô numa fazenda no interior do estado. Passou 10 dias lá. Mas ele observou que o avô levava uma vida muito... Porque essa vida do campo é uma vida que exige muito da pessoa. Levantava cedo, 5 horas da manhã, ia ordenhar as vacas, depois ia lá para a roça. Mas o menino observou uma coisa no avô, que o avô estava sempre alegre, sempre feliz, sempre cantando. E aquilo chamou a atenção do menino. E ele disse assim, meu avô, qual é o segredo da sua felicidade? O que o senhor faz para ser tão feliz assim? Qual é a forma, qual é o segredo, né? E ele disse, olha, meu filho, eu quando levanto de manhã, bem cedinho, 5 horas da manhã, eu faço a minha prece. Eu agradeço a Deus por aquele novo dia. Eu digo assim, Senhor, eu estou aqui. Quer dizer, para mais um dia de trabalho. Depois que eu falar com Deus, que eu falo com Deus, aí eu falo comigo. E eu digo para mim mesmo, olha, hoje tu tem 2 escolhas. Eu falo bem bravo. Hoje tu tem 2 escolhas. Ser feliz ou ser infeliz. Como eu não sou bobo, eu escolho ser feliz. A vida é feita de escolhas, né, meus irmãos? A gente escolhe. A gente faz as escolhas, não é? Então é bom que a gente faça boas escolhas para ter bons retornos, não é? Então aquele avô, ele era feliz. Por quê? Simplesmente ele era feliz. Uma escolha dele ser feliz. Podia acontecer o que acontecesse, mas ele não perdia aquela felicidade que estava dentro dele. Porque a felicidade está dentro, não está fora. A felicidade está dentro, né? É uma realização interna nossa, não é externa. Eu lembro de uma mãe que dizia assim, quando a minha filha casar com o homem dos seus sonhos, ela vai ser feliz. E se não encontrar esse homem? Lá se foi a felicidade. Porque a mãe estava colocando a felicidade da filha em algo externo, que poderá ocorrer ou não. E agora uma frase para os irmãos. Nós vamos dar de graça para os irmãos. São frases que a gente guarda, né? Olha só, está lá no livro Espiritismo de A a Z. A frase é o seguinte, o amor é a divina moeda que nos garante os bens do céu. Dá para escrever um livro também aí. O amor é a divina moeda que nos garante os bens do céu.
Então, as nossas moedas aqui, elas valorizam. O nosso real, nosso dólar, nosso euro, né? Então, com as nossas moedas aqui, nós podemos comprar coisas aqui da terra, coisas materiais. Se tiver bastante dinheiro, vai viajar, vai para um hotel 5 estrelas. Lá no plano espiritual, essas moedas não têm valor. Eles dizem assim, isso não te pertence mais. Tá lá da terra. A moeda que tem vigência lá no plano espiritual é a moeda do amor. E se tu tiver bastante moedas de amor, coisas boas que tu fez durante a vida, logicamente que tu vai ter uma posição melhor lá do outro lado também, que é a moeda do amor. Então não esqueçam isso para os namorados. O amor é a divina moeda que nos garante os bens do céu. Então os namorados já vão, né, guardando essas moedas aí, né? Tudo no cofrezinho do coração, para levar lá para o plano espiritual. Para depois, então, terem direito a ir lá naquele bosque, né, das águas, né, para tecerem juras de amor, uma nova existência na Terra. O clima está meio romântico hoje, né? Mas é bom, né? Porque hoje é dia dos namorados, né? Tem que ser mais light. Nós estamos numa pandemia de informações, de notícias, de todo lado. De vez em quando é bom a gente falar no amor. É uma coisa boa, né? E nós não poderíamos encerrar. Eu estou controlando a hora aqui, mas eu acho que ainda tem um tempinho ainda. Eu não poderia encerrar a nossa palestra sem contar uma história do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Esse espírito que esteve entre nós, que psicografou mais de 400 livros, através de mais de 500 autores espirituais, e vendeu mais de 50 milhões de livros no mundo todo, só tinha o primário. Mas foi um exemplo de vida para nós. Alguém definiu o Chico da seguinte forma: Chico, um recado de Jesus aos homens. Olha que definição, ele definiu Chico. Um recado de Jesus aos homens. Porque Chico também emanava amor. Ele era um forno muito quente que emanava amor. A gente só chegava lá em Uberaba, quando nós fomos, uns 10 quilômetros antes a gente já está sentindo aquele calorzinho. Porque quando chegamos perto do Chico, bom, aí quase pegamos fogo. Brincadeira. Mas nós temos, então, essa história do Chico, e que é verdadeira, e que também é contada, essa história é contada pelo próprio Chico. Então, a Associação Espírita Allan Kardec, nós vamos pegar a fonte, a gente sempre pega a fonte, né? Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. Então, eles publicaram uma entrevista que o Chico concedeu em Uberaba a um grupo de jovens integrantes de uma juventude espírita do Rio de Janeiro. Então, naquela época, lá em Uberaba, o Chico respondeu diversas perguntas de jovens. Contou muitas histórias. E ele contou que uma vez ele fez uma viagem a São Paulo e resolveu fazer uma visita na penitenciária de São Paulo. E comunicou o diretor dessa penitenciária que iria fazer uma visita e iria lá fazer uma prece e uma palestrinha para os presidiários. E foi difundido lá nesse presídio que o Chico estaria lá. E onde o Chico chega é aquela multidão, né? E aí, eu notei aqui, 542 presos se inscreveram para assistirem à prece e à palestra do Chico. E eles assistiram essa palestra, todos eles. E o Chico disse assim que estava um clima tão agradável dentro da penitenciária, o Chico conversando. Mas antes de ir embora, o Chico falou com o diretor da penitenciária e disse assim: olha, eu quero abraçar a todos esses presidiários aqui. Que eu não vim aqui só para fazer prece para eles, falei, não, eles são meus irmãos, eu quero abraçá-los. E o diretor disse: mas Chico, aqui nós temos presos de alta periculosidade. Tem presos com sentenças de 200, 300 anos. Semana passada mataram um guarda aqui de 30 anos de idade. Não pode, Chico. Não, mas eu vim aqui para abraçá-los. E quero abraçá-los um a um. E aí o diretor disse: bom, então tu fica atrás dessa mesa, e eles vão passando lá do outro lado. Não, eu quero chegar perto deles. E aí tanto o Chico insistiu, mas também a segurança de olho, né, no Chico. Né? E aí ele pediu para uma moça que estava ali por perto para distribuir a cada preso uma rosa. Olha que coisa linda, né? Chico na penitenciária distribuindo rosas, gente. Então, cada preso que ele abraçava, ele conversava, dava um abraço e também dava uma rosa. Aí o Chico conta que lá pelas tantas ele deu com um preso que estancou na frente dele.
estava ereto e nem se mexia. Aquela fisionomia posta na frente dele. E ele olhou para aquele preso e disse para ele, posso abraçá-lo? E o preso, sim, perfeitamente. E o Chico deu um abraço nele. Mas ele continuou ereto, firme, ele nem se mexia. Aí o Chico disse assim, eu posso beijá-lo? E ele disse assim, pode sim. Aí o Chico disse que deu um beijo de um lado, do outro, repetiu, deu 4 beijos nele. Quando o Chico terminou de dar esses beijos, o Chico disse que rolaram 2 lágrimas dos olhos desse presidiário. Essa história comove, meus irmãos, porque foi o Chico. Claro, o Chico está numa estatura espiritual muito acima de nós, mas é um exemplo para nós, não é? A ser seguido, não é? É um exemplo. Então, imagine esse presidiário, com uma sentença de quantos anos? Atirado naquela penitenciária, claro, cometeu um crime. Ele vai ter que resgatar, né, essa falta, né, cumprindo uma pena na penitenciária. Mas uma penitenciária é um ambiente... Quem conhece, quem já esteve dentro de uma penitenciária, nós já estivemos aqui no Presídio Central, é um clima muito hostil, gente. Tu vai passar ali 10, 20, 30 anos ali dentro daquela penitenciária. E aquele preso, de repente, está diante de um Chico Xavier, que vem dar um abraço e um beijo nele e muito mais. Ainda deu uma rosa para ele. Então está provado que todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. E Emmanuel vai nos dizer que o pior criminoso na face da terra também está exercitando a arte de amar. Nós sempre temos algo bom dentro de nós. Então veja o amor do Chico, né? Despertou esse amor que existia dentro daquele presidiário. É uma história muito linda, né? História do Chico que comove, não é? Mas são histórias do amor. Esse amor que está sempre no ar. Meus irmãos, encaminhando para o final, eu sempre quando preparo uma palestra, lá no final eu digo assim, essa palestra é para ti, para mim. Eu digo assim, é para mim. Não é só para os outros. Eu digo, essa palestra é para mim. Porque não tem sentido eu fazer a palestra para os outros e não participar. Então, quando eu termino uma palestra, eu sempre digo, essa palestra é para ti. E hoje, né, quando eu terminei a palestra, que fiz todas as revisões, eu disse a seguinte frase para mim mesmo. Vírgula, vale a pena amar. Será que os irmãos estão dizendo essa mesma frase? Vale a pena amar. Porque o amor faz com que a gente fale a mesma linguagem. A linguagem do amor, da fraternidade, da solidariedade, da amizade, né? O amor. Nada existe maior que o amor. Maior que amor, só Deus. E só o amor gera a verdadeira felicidade. E eu termino com a seguinte frase para todos os irmãos. Amem-se e sejam felizes. Paz e amor. Que coisa linda, meu querido Luiz. Que coisa boa. Nossa, como é bom te ouvir. Sempre muito bom te ouvir. Essa passagem do Chico é fenomenal, né? Realmente nos traz aí uma pérola, né? Que são tantas histórias do Chico que são sensacionais. Essa eu particularmente não conhecia ainda e realmente nos emocionamos também aqui. E te agradecemos muito pela palestra tão bem elaborada, com tanto carinho, com tanto amor para nós, né, Luiz? Sim, que nos desse um banho de amor literal e verdadeiro aqui, né? Exatamente. Tu estavas falando. Como? Diga. Quando a gente fala no amor, esse amor que transcende, esse amor de Deus, a gente se emociona, não é? A gente se emociona. Porque o amor é o sentido da vida. Porque quando a gente não ama, a gente não é feliz, não é? A gente vai sofrer de tédio, de solidão, de depressão, não é? Mas agora, quando a gente ama, a gente é feliz. Então, vale a pena. Aquela frase que eu disse no final, vale a pena amar. Não é? E complementando a tua frase que diz vale a pena amar, me veio à cabeça a frase do nosso grande artista, o Milton Nascimento, que já cantava qualquer maneira de amor vale a pena. Lembra? Qualquer maneira de amor vale a pena e qualquer maneira de amor vale amar. Não é verdade? É exatamente isso, Muito, muito, muito obrigada. Nós desejamos a todos que estão nos ouvindo que possam refletir nessas palavras,
porque sim, hoje nós combinamos com o Luiz que iríamos fazer esse trabalho hoje, no Dia dos Namorados, mas vocês viram como o amor de namorados até fica muito pequeno. É o amor às plantas, aos animais, o amor à humanidade toda a humanidade nossa irmã. Então, sintam-se todos muito amados por nós, porque essa vibração que a gente traz aqui, o Paulo respondeu, Luiz, quando tu perguntou qual é a maior expressão do amor. O que ele respondeu? Jesus? Ah, sim. Mas, exatamente. O amor de mãe, claro. É Jesus. É Jesus. Então, nós aqui estamos pedindo que vocês sintam-se confraternizando com a gente nesse amor de Jesus, né? Esse amor aqui. E Jesus deixa de ser uma grande mãe para nós. É verdade, é bem assim. Então, nós temos o exemplo da mãe, porque a mãe, ela que doa a vida, né? Então, é um exemplo de expressão de amor aqui na Terra, né? Claro que Jesus transcende, né? Jesus já está é um espírito puro, né? Já atingiu a perfeição, então, mas a mãe é uma expressão de amor, né? Exatamente. Bom, nós vamos encerrar, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para o Paulo dar um recadinho, porque como tu sabes, meu amigo, nós temos algumas novidades que vão começar a surgir agora com a nossa Paz e Amor, os trabalhos vão crescer, e eu vou pedir para o Paulo dar um recadinho para vocês, então, antes da gente encerrar. Claro. Então tá, pessoal, é só para que vocês não estranhem, mas nós estaremos agora nesse final de semana, nós já passamos essa semana fazendo alguns testes nos canais, nas mídias, tanto da Sociedade Espírita quanto do Jesus em Família. Nós estamos entrando várias vezes, não se assustem, são testes que nós estamos fazendo justamente para que na semana que vem nós tenhamos excelentes notícias, grandes novidades. Então, se concentrem nos horários estabelecidos para as palestras, e caso você veja que há alguma transmissão online, são testes que estão acontecendo em plataformas diferentes, para que a gente possa ter melhor qualidade, enfim, e aumentar ainda mais a participação de outras pessoas e o conhecimento da doutrina. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, esses testes se alongarão aí pelo final de semana até segunda-feira, possivelmente até terça de manhã, então não se assustem, tá? É uma melhoria para todos nós. É para o nosso bem, para a ampliação dos trabalhos. A Paz e Amor está elaborando, em breve o André vai estar trazendo a público essa notícia, que os colaboradores já estão sabendo, mas que vai agora ser, digamos assim, difundida a toda a população. Queridos irmãos, vamos encerrar o nosso trabalho? Então, eu peço que vocês todos possam se concentrar agora na grandeza do nosso Mestre Jesus. Agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre, agradecendo aos Espíritos benfeitores que nos auxiliam nessa tarefa. Neste momento, nossos queridos amigos espirituais se dirigem à residência de cada um de nós, levando os fluidos necessários para o nosso corpo físico, para o reequilíbrio das nossas forças espirituais e também ampliando o atendimento a todos os nossos irmãos necessitados. Por esse motivo, nós pedimos que mentalizem os seus entes queridos. Neste momento, essa nossa grande equipe espiritual irá até o encontro desses entes queridos, promover as mesmas vibrações, as mesmas benfeitorias que está administrando a nós mesmos. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que nós temos de estarmos todos reunidos por esta ferramenta da internet e especialmente
pelos nossos pensamentos unidos ao nosso Mestre Jesus. Uma comunhão de paz, de amor, de luz e de muita fé. Porque nós temos a certeza de que tudo venceremos. Todos os nossos problemas se resolverão da melhor forma possível. Porque assim desejamos e sabemos que nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Vamos pedir por todos aqueles que sofrem, dos males físicos, dos males espirituais, por todos os trabalhadores, pelos dirigentes da nossa nação, pelos dirigentes do mundo, pelas crianças, pelos idosos, pelos doentes. E assim, agradecemos ao Pai por mais esse dia de oração, de fé e de união aqui no nosso querido grupo Jesus em Família. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente final de noite aí para todos vocês. E na quarta-feira novamente estaremos aqui, mas vamos nos falando antes de quarta-feira, tá bom? Um beijo, até breve, tchau!